Olá, bem-vindo à aula Opções de Crédito. Ter crédito é muito bom, é muito bom. Eu tenho dito isso e na nossa introdução eu expliquei vários exemplos que o crédito pode nos trazer, alavancar e trazer muitos benefícios. Mas eu quero, nesta aula, te trazer as opções que existem no mercado, e tu verás que eu vou te mostrar que, inclusive, a maioria delas é regulamentada pelo Banco Central, que existe centenas de opções de tipos de crédito. E muitas vezes a gente não entende, ou então simplesmente aquelas que chegam até nós, que são as mais populares, e a gente vai optando por elas, e não vê uma gama de opções que existe. Então, desde já, te convido assim que tu quiseres, ou regularmente, tu visitares o site do Banco Central e dá uma olhada que ali tem todos os tipos de crédito que são liberados. E ele, por sua vez, analisa quanto que está tomado de cada crédito disso, aonde que está inadimplente, para justamente regulamentar o mercado de créditos no Brasil. Diariamente, a gente utiliza crédito. Diariamente. Às vezes a gente sequer não dá conta disso, mas a gente utiliza. E deixa eu te dar um exemplo assim que a gente utiliza com muita frequência. Quando a gente vai num restaurante, por exemplo, a gente senta, faz a refeição e paga depois. Isso foi crédito? Isso foi pagamento? A crédito, sim. Foi um prazo curtíssimo, né, que demorou algumas horas, mas foi um crédito que a gente recebeu. E por que isso é um crédito? Por que foi um pagamento postecipado? Porque eu utilizei o bem, ou neste caso o serviço, antes de pagar. O pagamento foi postecipado. E sempre que o pagamento for postecipado, eu considero que há uma relação de crédito nisso. Bom, Rogério, não, mas para aí, eu jantei e já paguei, então isso não houve crédito aí. Houve sim, porque o que tu poderia fazer? Simplesmente te levantar e ir embora. E aí o que ia acontecer? Tu ia ficar inadimplente, ia ter um problema com o pessoal do restaurante. Mas a relação é essa, tu já tinha consumido bem, tu já havias utilizado o que tu te propôs. E aí é uma relação de crédito. Sempre que houver isso, é um crédito que aconteceu. Então existe algum lugar que não haverá uma relação de crédito, não é concedido crédito? Sim, vamos pegar exemplo nessas principais lancherias de fast food, não há crédito ali. Por quê? Porque a relação inversa. O pagamento é antecipado, ou seja, eu primeiro vou e pago e aguardo o meu pedido ser entregue. Quando isso acontece, é inverso, eu não recebi crédito. Eu paguei antecipadamente a eu receber. Rogério, e se eu paguei com cartão de crédito? Isso vale para as lojas, inclusive, que tu compras, que todos nós compramos, a gente vai na loja e paga com cartão de crédito. Não foi a loja que nos deu crédito, não foi o restaurante que nos deu crédito. Quem deu crédito foi o banco. O banco, quando ele fez o limite para nós, ele que deu crédito. Tanto é que nós vamos pagar para o banco. E o banco é que vai pagar para aquele restaurante, para aquela loja. Então, quando a gente faz uma relação de cartão de crédito, o cartão nosso de crédito, quem está garantindo ele é que é o nosso credor, e não a loja, e não o restaurante que a gente foi. Então a relação de crédito é isso. Tudo aquilo que eu utilizei antes de pagar, eu estou tendo crédito por aquilo que eu estou comprando ou consumindo. Isto é a relação de crédito. E a gente vai nesta aula justamente conversar, discutir quais são as opções que existem aí no mercado. Todo o nosso curso aqui a gente vem falando sempre que a gente precisa ter cuidado. Te falei nas nossas primeiras aulas a importância do 3G, primeiro ganhar, depois gastar e guardar. E note que ao eu utilizar o crédito, de certa forma eu estou desconsiderando o 3G. Porque se eu utilizar o limite, o crédito que eu tenho, eu estou gastando antes de eu ganhar. Rogério, mas isso pode ser ruim, pode ser complicado? Não, se eu souber administrar isso perfeitamente. Só que a gente precisa entender que
há que haver benefícios para isso ser vantajoso. Caso contrário, se eu tiver descontrole, se eu tiver problemas de crédito, é preferível eu conduzir a minha gestão financeira com o 3G. Primeiro ganhar, depois gastar e sempre guardar. E eu quero também, antes de nós entrarmos efetivamente nas opções, que eu quero te dar 12 opções de linhas de crédito, antes de nós entrarmos nelas, eu quero te comentar uma história muito interessante da importância do crédito. Por isso que ele acaba fazendo diferença na vida de muita gente. Eu já falei em outros modos, mas vou resgatar aqui a Oprah, aquela apresentadora americana muito conhecida, que hoje ela é bilionária. Isso não foi sempre assim, pelo contrário. A Oprah, ela viveu no carro dela. Ela não tinha casa, ela não tinha emprego, não tinha nada. Ela vivia no carro. E aí o que aconteceu na vida dela que mudou a vida dela? Ela conseguiu um crédito com amigos, com pessoas amigas, de $700. E com esse crédito que ela conseguiu, ela começou a vender, ela projetou e começou a vender cosméticos para cabelo. Ali ela conseguiu fazer o giro, foi administrando, tinha tino para isso e hoje tem bilhões de dólares. Mas tudo começou com uma pequena concessão de crédito de $700. Este é um exemplo que simplesmente nos traz à luz a importância do crédito. Nos deixa claro que eu ter o meu nome bem limpo, ter o meu nome sem nenhuma restrição, só vai me ajudar a ter benefícios e poder alavancar. Então, eu quero, primeiro de tudo, conversar contigo, te explicar como é que é feito o processo e a análise de crédito. Então, para começarmos, eu quero te comentar como é feito a contratação dos créditos. Normalmente, a gente vai ter opções, que são os bancos comerciais, os bancos estaduais, as financeiras, um empregador, ou seja, na empresa que eu trabalho, pode ser uma fonte que vai me conceder crédito, e também parentes e amigos. Muitas vezes isso em grande escala acontece no Brasil. Então, basicamente, hoje, as opções que nós temos para conseguir crédito, elas caminham por aí. As duas formas de eu pagar o crédito que eu tenho, porque, lembre-se, sempre quando eu tomo dinheiro, eu estou alugando dinheiro. Se eu tenho um crédito, então eu vou pegar aquele e vou pagar de volta pagar o custo daquele dinheiro que eu tomei. E existem duas formas disso acontecer. É o pré-fixado e o pós-fixado. O pré-fixado é quando eu contratei e já deixei qual é a taxa que eu vou pagar e, se for o caso, as parcelas que eu vou pagar. Isso já é pré-fixado, ou seja, eu, antes mesmo de pagar, eu já deixo definido o custo que eu vou ter, a taxa que eu vou pagar. Quando que isso é bom? Prefixado é sempre interessante quando as taxas estão oscilando, ou seja, eu não sei quando é que vai estar daqui 1 ano, daqui 2 anos a taxa, pode ser que ela esteja uma taxa muito alta. Então, o que eu faço? Eu já defino agora, principalmente se ela estiver uma taxa baixa. Eu já defino agora e já sei quanto que eu vou pagar de custo pelo aquele dinheiro emprestado. E também existe a taxa pós-fixada, ou seja, vai existir um indexador, que normalmente é o governo que define esse indexador, aonde eu tomei o dinheiro vai dizer, olha, por este indexador do governo nós vamos dizer quanto que vai custar a tua taxa. Então o que acontece? Conforme vai oscilando esta taxa, vai ser a minha prestação. Quando que isso é interessante? Quando no momento está muito alta a taxa de juros e eu tenho uma expectativa que ela vai baixar. Então o que eu faço? Não, eu contrato com uma taxa que vai com o tempo baixar e aí o meu custo vai baixar com o tempo também. Então basicamente são essas duas formas que eu tenho de contratar, com taxas pré-fixadas e taxas pós-fixadas.
Normalmente, para se contratar um crédito, para se ter as opções que existem no mercado, para a gente contratar essas opções, vão exigir alguns documentos da gente. Basicamente é o documento de identidade ou a carteira de motorista, comprovante de residência, precisa residir no Brasil, isso é uma questão legal, precisa ter moradia fixa e o comprovante da moradia, provavelmente vai ser solicitado referências familiares ou de amigos e referências comerciais. Normalmente esse é o processo, essa é a forma que quem está concedendo o limite, o crédito, ele vai analisar. Então, ele pegando isso, ele consegue fazer o cadastro para então ver o limite que ele vai conceder. Existe uma regulamentação específica para a concessão de crédito. Como comentei, ser maior de 18 anos, morar no Brasil, ter residência fixa, não ter restrições e uma questão muito importante. Quanto maior a idade, menor é o prazo que vai se conseguir, por uma questão mais ou menos óbvia. Ou seja, uma pessoa com 70 anos, 75 anos ou beirando 80 anos, dificilmente vai conseguir um financiamento de moradia para mais 20 anos, né? Por uma questão de expectativa de vida. Então, isso a gente precisa estar atento que quanto mais jovem, mais a possibilidade de eu conseguir um crédito extremamente diluído com prazo longo. E por fim, nas formas de contratar, eu queria te comentar que basicamente existe duas formas. Ou eu indo nas instituições, essas que a gente comentou, nos bancos comerciais, nas financeiras, nas pessoas, seja onde for que tu vais conseguir o crédito, ir diretamente ou então através de sites. Hoje nós temos a opção de simplesmente com a internet a gente poder contratar. Vai ser solicitado aqueles documentos, vai ser feita uma análise sobre a ficha da pessoa que está solicitando e existem instituições financeiras que normalmente aí em 2, 3 dias já conseguem a liberação. Por óbvio, por site, em função do risco, ou seja, não estar presencialmente vendo a pessoa, os custos são um pouco maior do que essas instituições físicas, onde há o olho no olho e uma comprovação um pouco maior e a chancela do gerente que está conversando contigo. Então agora eu queria falar contigo especificamente sobre 12 opções de crédito, nas quais eu gostaria que tu te atentasse para as melhores opções. Note que eu vou te apresentar essas 12 opções das que têm o custo mais alto para as opções que têm os custos mais baratos. Então, por óbvio, tu deves sempre evitar as de custos mais altos. Deves preferir aquelas que têm os custos mais baixos, porque isso vai te custar menos caso seja para ti interessante o crédito. E antes de eu te apresentar essas 12 opções, deixa eu te lembrar quando que é interessante a gente pegar um crédito. Existem várias possibilidades. A própria forma que a Oprah pegou, que eu te comentei, é no momento que eu vou fazer um investimento, vou fazer um negócio, eu pego o crédito e com aquilo eu faço mais dinheiro. Opa, é um momento interessante de eu buscar crédito. Outra opção, quando eu vou trocar uma dívida, por exemplo, eu tenho uma dívida que está me custando 10%, 12% ao mês e tenho uma opção de fazer uma contratação a 3%. Por óbvio, então eu pego este limite para abater, pego este crédito para abater aquele outro que eu tenho de custo mais caro. Esta é uma outra grande opção. Enfim, toda vez que o meu custo for inferior ao meu benefício, sempre é vantajoso eu fazer um crédito. Eu tomar dinheiro emprestado para então alavancar um negócio que eu tenho, para pagar uma dívida que eu tenho, ou então para fazer um investimento que logo adiante, por exemplo, vou comprar um imóvel que eu estou sabendo que logo adiante ele vai valer o dobro, daqui 1, 2 anos. Puxa, seria um ótimo negócio, eu posso fazer isso, com certeza eu vendo ele e
pago todo o custo que eu tenho, desde que eu tenha crédito. Então eu quero te apresentar aqui diversas opções de crédito e as quais são mais utilizadas pelos brasileiros. Eu fiz aqui um levantamento que eu quero te mostrar. Na primeira coluna temos um número de 22 tipos de crédito, que daí estão descritos ali na segunda coluna. Já na terceira coluna é a fonte, ou seja, da onde que eu busquei essa informação para te trazer. BC quer dizer o Banco Central, ou seja, é o próprio Banco Central que identifica e faz a fiscalização e a regulamentação deste tipo de opção de crédito. E a última coluna é a taxa de juros ao mês, que é uma média que o próprio Banco Central faz esta média aqui. Aí observe ainda ali na fonte que o que tem 2 asteriscos é o caso da opção 9 e 10, antecipação do 13º e antecipação de restituição do imposto de renda de pessoa física. Ali eu busquei informações nos sites dos próprios bancos, pela internet, e no 16, 17 e 18 é tipo de opções que são informais, ou seja, não é através do Banco Central que é feito este tipo de empréstimo, e eu vou passar a falar deles mais adiante para ti, e eu é que atribuí aquela taxa de aproximadamente 1% pela experiência que eu tenho, de 1% que normalmente é a negociação feita entre as partes. Isto aqui, eu fiz este levantamento em março de 2018, então eu sugiro que tu podes sempre buscar esta informação do Banco Central, basta acessar o site do Banco Central, que vai estar lá para até tu ter um comparativo das taxas que estão sendo aplicadas. Então, destas 22 aqui, são centenas que o Banco Central apresenta, dessas 22 que eu selecionei, eu abreviei, eu trouxe 12 das quais eu acredito que são as mais usuais, as mais utilizadas pelos brasileiros, e que daí eu quero te trazer as vantagens e desvantagens destas opções. Elas não são uma sugestão. Aqui, na verdade, eu quero te alertar. Tu vais ver que as últimas que eu estou sugerindo são as de menos custo. Então, a gente deve preferir as que têm menos custo para fazer o endividamento, seja ele um endividamento bom ou ruim, aqui essas mais caras. Mas eu criei esta sequência de mais cara para mais barato, justamente para ficar didático para te compreender. Então vamos na primeira. Segundo o Banco Central, é aproximadamente 12% em média que os bancos cobram no cheque especial. Ou seja, a minha conta garantida ela ficar o meu cheque negativo. Quanto que eu pago para o banco por mês? 12%. Caríssimo. Mas há uma certa vantagem nisso, que o crédito já é dado, ou seja, ele já está lá na minha conta disponível, então eu não preciso submeter uma análise de crédito, ele já está pronto. As garantias são poucas, isso só deve ocorrer em extrema urgência ou emergência que aconteça e por alguns dias. Não é possível, não é aceitável ninguém ter contas, dívidas no cheque especial, na conta garantida, porque é o custo mais alto que existe no mercado hoje, segundo o Banco Central. E qual é justamente a desvantagem? É ser muito caro e é o custo mais alto de todos. A dica que eu dou, caso isso aconteça contigo ou com algum conhecido que tu tenhas, que tu queira ajudar, é buscar refinanciar, ou seja, troca essa dívida cara por uma mais barata. Vamos dar uma olhada na segunda opção. É o cartão de crédito, que em média está 9%, ou seja, de todas as opções de cartão de crédito no mercado, 9% é o custo caso atrase. Qual é as vantagens? É muito pouco, é baixa a vantagem. A gente deve evitar ao máximo utilizar, é muito eventualmente,
E óbvio, só por descuido, por a conta não chegou esse mês, houve algum problema, aí ainda é aceitável. A vantagem é que ele não requer nenhuma garantia, o crédito já está dado, já está concedido. A desvantagem, por óbvio, ele é um custo muito alto, muito caro, então a gente deve evitar. Cabe lembrar ainda que existe vários tipos de crédito para o próprio cartão de crédito, rotativo, vencido, refinanciado. Então, tu deve sempre evitar em atrasar, deixar de pagar. Por quê? Porque se tu atrasar, tu vai ter este custo. Mas se tu, por exemplo, refinanciar ele, tu vai ter uma taxa bem mais reduzida do que essa. Então, se por algum momento, alguma situação, tu percebe que não conseguirá pagar, antes de deixar atrasar, já vai e renegocia isso, ok? Vamos dar uma olhada então na terceira opção que eu estou te sugerindo. Veja que aqui a taxa já baixa bastante, é em média 4%, que o Banco Central apresenta todos os bancos, um resumo de todos os bancos. É um empréstimo pessoal e por sites. Qual é a vantagem? Alguns sites têm oferecido esse crédito pessoal com juros ainda mais baixos do que os cobrados pelos grandes bancos. E isso ocorre justamente pelo custo deles, né? Um custo de manutenção das agências e etc. e tal, é um custo mais barato. Então, ele acaba sendo uma boa opção a gente poder fazer um financiamento via o empréstimo pessoal, via site. Qual é a desvantagem? Ele tem uma análise muito rigorosa, justamente porque ele não está vendo a pessoa, não está presenciando, ele acaba tendo uma análise muito rigorosa. Então, na dica é justamente tu te preparar para ter uma grande burocracia. E é comum, eu já vi isso acontecer, olha, tá tudo pronto para sair, mas faltou tal documento, agora tu manda isso, e aí tu tá contando com isso e acaba demorando bem mais do que o normal e muitas vezes acaba não se realizando. Se tivesse tudo ok, tudo, teu cadastro todo perfeito, aqui há um dinamismo e provavelmente, se tudo estiver bem, sim, tu consegue receber esse financiamento. Esta opção de crédito acaba sendo concedida muito rapidamente. Vamos dar uma olhada na quarta opção, que é o desconto de cheque. Como é que é isso? Tu tem um cheque de alguém, alguma pessoa que te pagou alguma coisa, alguma renda extra que tu faz, algum patrimônio que tu vendeste, então tu tem esse cheque na mão. E isso é possível tu ir lá e negociar com o banco. Toma aqui o cheque e me faz a antecipação dele. Esse cheque já é uma própria garantia, porque além de ti, né, além a ser dado para ti ou para a pessoa que está fazendo isso, o crédito, o banco também tem a garantia de quem emitiu o cheque. Então, na verdade, é uma garantia em dupla, por isso que a taxa acaba se reduzindo. Mas qual é a desvantagem dele? Caso o cheque não compense, seja cheque sem fundo, ele será cobrado o ressarcimento. Então, tu vais ter que pagar isso na data do vencimento do cheque. Então é bom estar bem alerta a isso. A dica, ao meu ver, que eu já vi muitas vezes acontecer, é evitar as operações simuladas, ou seja, pedir para algum amigo um cheque emprestado para ir lá descontar, por causa que a taxa é melhor do que as outras que a gente já viu, e aí não conseguir honrar porque tu mesmo não vai pagar ou a pessoa não vai pagar, quem emitiu o cheque não vai ter condições de pagar ou não vai pagar, vai ficar um estresse para todas as partes. Então evite isso, mas está aí uma opção interessante para ser considerada. A quinta opção que eu selecionei para ti é o crédito consignado. Qual é a vantagem dele? É mais indicado porque as parcelas da dívida são descontadas na própria folha de pagamento. Assim, os bancos têm maior garantia e torna a taxa, por óbvio, melhor e mais barato. As desvantagens, ele é oferecido apenas para os pensionistas, aposentados do INSS ou aqueles empregados de empresas privadas que possuem um convênio com o banco para este tipo de empréstimo. A minha sugestão aqui, a minha dica é que seja
feito este tipo de crédito, este tipo de operação com muita cautela, porque isso pode virar uma bola de neve. Já tive depoimentos de pessoas que disseram, olha, todo o meu salário ele está em crédito consignado, ou seja, todo ele é descontado, eu não recebo nada por mês, porque ele está nos financiamentos. Então, muito cuidado com ele. É uma boa opção, pelo que a gente viu, é melhor que os outros 4 que a gente já viu em termos de taxa, porém, é bom estar bem atento a ele. A sexta opção que eu estou te trazendo é a antecipação do 13º ou do imposto de renda. Ele costuma ter taxas inferiores porque é a própria garantia, né? Se tu tem uma restituição do imposto de renda ou se tu vais receber o teu 13º, né? Tu tem uma relação formal, poucas garantias são exigidas porque já existe a própria restituição que vai acontecer. Mas qual é a desvantagem? A dívida é descontada na conta do devedor no dia do vencimento acordado com o banco. Então, se o devedor pode correr o risco de não ter recursos para pagar o empréstimo. Então, isso tem que estar atento a isso. E a dica, e até uma questão relevante aqui, é que só aplica para quem tem restituição no imposto de renda, né? O autônomo, o empresário, ou a pessoa que tem que recolher, que tem os salários mais altos e que efetivamente vai ter uma restituição. E para quem tem trabalho formal. Então, os demais aí não vão entrar nessa boa taxa aqui que tem. A sétima opção que eu estou te passando é o leasing, né? Ele está ali, segundo o Banco Central, com 1,7 em média, né? O que é o leasing? Ele é uma associação de aluguel com venda, venda a prazo, né? Em prestações. É uma técnica especial que faz mais ou menos o seguinte, tu compra o bem, compra um carro, por exemplo, e tu vais ter 36 meses para pagar. Este carro ele vai ficar em nome de quem está te financiando, ele não vai ficar no teu nome, ele vai ficar no nome dele. E tu vai pagar aquele custo mensal como se fosse um aluguel que tu estás fazendo. E lá no final, tu vais dar um valor quase que insignificante, muito pequeno mesmo, menos que uma prestação, só para efetivamente tu ter a posse daquele bem. Então ele acaba sendo teu somente no final do pagamento total. E isto acaba sendo, não é um patrimônio teu, né? Ao longo desse tempo todo. Então ele tem um custo bom, ele é interessante nesse sentido, porém, ele, ao meu ver, é indicado mais para empresas que fazem este tipo de financiamento ser um aluguel. Então, ele passa a ser um custo da empresa, efetivamente. Então, ao meu ver, isso não a minha dica não é muito recomendado para pessoas físicas. Porém, se tu é um autônomo, tu é um microempresário, esta aqui é uma boa opção, sim, para tu gerar, inclusive, custos na empresa. A oitava opção que eu estou passando, a princípio é uma opção de baixo custo, 1% em média, é a compra de veículos, que ela é muito usada no Brasil. Qual é a vantagem? O principal atrativo é que possui o custo dela bastante baixo em relação às outras todas. A própria garantia é o patrimônio, é o próprio bem, né? Ele vai ficar lá bloqueado. E ele está disponível para carros novos e seminovos. O que é importante é ter a capacidade de pagamento comprovado, porque se não tiver, não adianta eu querer optar por este tipo de crédito se eu não tenho como garantir que eu vou conseguir pagar aquela parcela. Os carros novos possuem taxas melhores que os seminovos ou usados. Então, normalmente, a gente precisa, na hora de fazer a compra, avaliar bem quanto sai a prestação final se eu estiver comprando um novo ou se eu estiver comprando um seminovo. E é comum acontecer de a minha parcela para um novo ficar mais barata do que de um seminovo. Então é importante ter bastante atenção nisso, mas é uma excelente opção e muito utilizada. Aqui então trago o financiamento imobiliário ou o próprio refinanciamento do imóvel, que também é muito utilizado no Brasil. Aliás, esse é o de maior escala hoje em termos de financiamento no Brasil, é justamente o financiamento imobiliário. A vantagem dele é porque
o proprietário, quem está comprando, oferece o próprio imóvel de garantia e isso é uma grande garantia. E além disso ele vai ter um enorme prazo. Esse aqui é onde esta opção de crédito onde vai ter um maior prazo para pagamento. É óbvio que tem relação com a fase da vida e a idade. Né? Uma pessoa de mais idade não vai ter tanto tempo. Mas normalmente, para quem está na fase adulta, esta aqui é uma excelente opção com um dos menores custos do mercado. Veja que o Banco Central mensurou que de todos os bancos que oferecem isso, a taxa média é 0,70% ao mês. Qual é a desvantagem? O risco de, havendo inadimplência, não conseguindo pagar quem tira esse financiamento, pode ser retomado o imóvel e aí, justamente para quitar essa dívida, e aí o banco pega o imóvel de volta e põe a leilão, o que é algo extremamente desgastante, né? A dica é possível para imóveis novos ou até os próprios imóveis. Ou seja, se tu tens um imóvel quitado, é possível tu ir no banco e refinanciar ele. A taxa é ótima também e veja que é teu o imóvel. Aí neste momento é um financiamento, mas muito melhor do que todas as outras opções que a gente viu. Cabe lembrar que também no anterior, no financiamento de veículos, também é possível fazer com o teu próprio veículo um refinanciamento. Cuidado com as taxas, por quê? Porque existe muitas vezes aqui o custo das tarifas, ou seja, tu tem que registrar isso no registro de imóveis e são custos adicionais que tem. Então antes de ir adiante nesta opção de crédito, avalie bem os custos que vai ter. Aqui, dá uma olhada que é uma opção aqui que não é regulamentada pelo Banco Central, é o conhecido CDC, Crédito Direto ao Consumidor. Esse é o que as lojas dão diretamente para as pessoas, os consumidores. Ele é muito simples de realizar. E como é que ele acontece? Chegou na loja, pede para pagar a prestação, veja que se tu está pagando um cartão de crédito, não é esta opção. Aí o cartão de crédito é aquela outra opção que a gente viu. Aqui é quando a própria loja te dá o financiamento, certo? Ela vai fazer uma análise e aqui eu já vou falar da desvantagem, que é justamente isso, que algumas lojas são muito rigorosas, elas pedem os comprovantes, aquela documentação toda que a gente já conversou, eles solicitam tudo isso, e mesmo assim demoram dias, então aquela tua compra que tu queria fazer na hora muitas vezes não sai, mas depois de feito o crédito junto à loja, aí passa a ser bem interessante, porque normalmente ele tem um baixo custo. E como é que é interessante ainda dentro das vantagens, como é que é interessante eu saber se eu devo utilizar este crédito ou não, essa opção de crédito? Se o meu valor que eu for pagar à vista for quase igual ou sem grandes vantagens para pagar parcelado, eu vou optar então para utilizar esse crédito e pagar parcelado, certo? Esta é a lógica que a gente deve fazer nesta opção de crédito aqui. E a minha sugestão é cuidado para não acumular. As taxas variam de loja para loja e aí tu tem que observar de não ter em muitas lojas. Porque o que acontece? Já vi situações de pessoas que eu tive que auxiliar, famílias que eu tive que auxiliar, que tinham contas em mais de 6 lojas. E aí essas lojas não tinham opção de pagamento por boleto, tinha que ir na loja. Então era todo mês aquele estresse de ter que ir em cada uma das lojas pagar, ou no armazém, ou seja onde for, ir lá pagar. E o que acontece no final das contas? Tu entrou na loja, o vendedor te conhece, tu conhece, e ainda acaba consumindo mais. Então, esse aqui é muito interessante, mas tem que ser muito cauteloso nele. O 11º é o empréstimo do empregador. Aqui pela minha experiência, eu vejo que isso acontece com muita frequência, ou seja, o funcionário, aquele que trabalha para alguém, solicitar diretamente para quem ele tem o seu emprego uma forma de financiamento, um crédito para poder resolver algumas questões pontuais. A vantagem, ele tem pouquíssima burocracia, né? Porque na verdade ele é informal, não fica praticamente nenhum registro, né, sobre isso,
e costuma ser com taxas bem atrativas. Então, ele tem grandes vantagens aqui. Mas qual é a desvantagem? É que ele expõe a situação de quem está pedindo, né? Situação que está no momento e tal. Agora, bem conversado, eu acho que isso aqui passa a ser uma opção muito interessante. E mais uma vez, é cuidado para não acumular, pois isso normalmente, a negociação é de deduzir diretamente do salário. E as taxas variam de empresa para empresa. Acontece nas relações entre amigos e parentes. Qual é a vantagem dela? Normalmente um parente, a negociação é muito mais flexível, ela é carregada de emoção aí, as pessoas se conhecem, normalmente a razão aqui não entra nesse tipo de negociação, por isso as taxas baixíssimas, não tem necessidade de garantia, enfim, é muito interessante. Porém, qual é as desvantagens aqui? É a superexposição da situação financeira pessoal de quem está pedindo. Ele vai ter que explicar, normalmente é isso que acontece, ele vai ter que explicar por que ele está precisando. Normalmente, quando ele chega nesta situação, é porque ele já não tem mais crédito na praça, então fica uma situação constrangedora. Mas veja bem, se isso bem negociado, é uma ótima opção. Negociado que eu digo, não, tu vais comentar, falar com um amigo teu, falar com a pessoa conhecida, falar com um parente e explicar, não, eu tenho crédito na praça, eu tenho, mas é o que eu quero, já que tu, vou dar um exemplo, já que tu está recebendo do banco menos de 1%, eu posso te pagar 1% por esse empréstimo que tu me dá, e aí eu te retorno isso em breve. É importante frisar que isto é um tipo de negociação informal, né? Ela não tem lastro para fazer isso. Então há que ter muito cuidado. Isso é uma relação muito mais de ajuda do que efetivamente um crédito regular, né? Mas é uma opção de crédito muito utilizada, por isso que eu estou te trazendo aqui. O que eu quero alertar é que esta opção que eu estou trazendo é a que dá maior índice de incidências de brigas, de conflitos entre parentes e amigos. Já vi muitas pessoas entrarem em conflitos profundos, em conflitos extremamente desgastantes em função justamente de empréstimo entre as partes. Então, se tu não queres conflito, isso aqui deve ser evitado. Então aqui eu te apresentei as opções de créditos mais utilizadas pelos brasileiros e que eu sugiro que tu também utilize. Então veja que eu te apresentei vantagens e desvantagens de 12 opções de crédito que são as mais utilizadas, as mais populares. E eu quero te alertar, para nós finalizarmos a nossa aula, eu quero te alertar para que sempre tu considere o total do custo que tu vais ter naquela opção de crédito para comparar um com o outro. E como é que tu pode fazer isso? Peça uma simulação. Então, por exemplo, isso é muito comum acontecer. Por exemplo, tu vais numa instituição e, olha, quero um crédito pessoal. Esse crédito pessoal que estão te ofertando vai te custar 2,2% por mês. E aí tu vai em outra instituição e pede o mesmo crédito, o mesmo valor, tudo, e ele vai dizer que é 2,4% ao mês. De cara, inicialmente a gente vai pensar, não, vamos pegar o de 2,2, que é mais barato que o de 2,4. Mas quando tu solicita a simulação dos pagamentos com o mesmo prazo, tudo igual, muitas vezes a gente acaba se surpreendendo. Por quê? Porque existe tarifas embutidas, existe custos embutidos que não está na taxa. Então, por isso que é fundamental tu solicitares em todo o crédito que tu fores pegar, para as opções que tu tens de crédito, tu solicitar a simulação do pagamento dele. E aí tu pode comparar efetivamente. Isso é muito comum acontecer de, na taxa, não estar inserido na taxa de juros, não estar inserido algumas tarifas, alguns outros custos adicionais. Muito importante.
quero te comentar que sempre é melhor tu solicitares financiamento do que empréstimo. Normalmente o financiamento ele tem uma projeção e taxas menores do que o empréstimo. Então, se tu tiveres a oportunidade, a opção de pedir estes dois tipos de opção, peça financiamento, que normalmente vai ser de custo mais barato. E para finalizar a nossa aula, eu quero te comentar que sempre que tu puderes oferecer alguma garantia, por exemplo, se tu tens patrimônios, tu tens carro, o refinanciamento dele ou o próprio bem como garantia vai fazer o teu custo, a tua taxa baratear. Então, se tu tiver essa alternativa e tiveres como deixar ele, porque por óbvio, se tu está oferecendo ele como garantia, tu não pode vendê-lo ou utilizar. Me refiro a utilizar vendendo e etc e tal. Tu vai continuar utilizando a tua casa, algum patrimônio que tu tem, o teu veículo normalmente, só que tu oferece ele como garantia. Por quê? Porque quem está dando o crédito, tendo garantia, ele tem a possibilidade de baixar a taxa. Essa é uma dica que com certeza vai melhorar muito nas tuas opções de crédito. Ok? Encerramos aqui a nossa aula Opções de Crédito. Nos vemos na nossa próxima aula.